Polícia Civil prende mãe e filho acusados de homicídio em Rio Claro. O crime foi cometido com extrema violência em plena via pública. Imagens de câmeras de segurança, depoimentos de testemunhas indicaram a participação dos dois. E por apenas 1 ponto de diferença, a equipe do basquete de Rio Claro não conseguiu segurar o Osasco durante partida no Felipão. Algumas bolas que a gente não conseguiu concluir. E daí no final, toma essa bola faltando 3 segundos, 2 segundos. A sexta-feira chegou e esses são os destaques desta edição que já está começando. Olá, boa noite. A Polícia Civil de Rio Claro prendeu mãe e filho envolvidos em um dos homicídios registrados na cidade. Os mandados de prisões temporárias foram cumpridos por equipes da DIG com o apoio da DISE. Imagens de câmeras de segurança, depoimentos de testemunhas e outras técnicas investigativas indicaram a participação direta do acusado de 26 anos na execução, e com o envolvimento também da mãe dele, uma mulher de 43 anos, que atuou de forma relevante na dinâmica criminosa. Durante o cumprimento das ordens judiciais, as equipes da DIG realizaram buscas domiciliares em 3 endereços vinculados aos investigados. Uma motocicleta utilizada na fuga após o crime também foi localizada e apreendida. O crime foi cometido no dia 29 de setembro deste ano, no Recanto Paraíso, com extrema violência, em plena via pública, caracterizando execução e impossibilidade de defesa por parte da vítima, que foi identificada como Paulo César Honório da Silva, de 57 anos. O laudo, elaborado pelo Instituto Médico Legal, confirmou que ele foi atingido ao menos 4 vezes por um instrumento pérfuro cortante, com ferimentos em áreas vitais. Além disso, foram constatadas também fraturas compatíveis com agressões físicas, como socos aplicados enquanto a vítima ainda estava viva. As medidas adotadas integram um conjunto de ações em andamento pela DIG voltadas à completa elucidação do crime, cuja motivação estaria relacionada à vingança por agressão praticada contra familiar dos investigados na noite anterior ao fato. As equipes continuam com as investigações aí para encontrar mais detalhes, mas esses indivíduos, mãe e filho, foram presos ontem em Rio Claro. E um crânio humano foi localizado em área rural de Corumbataí nesta manhã. Equipes da Polícia Militar foram acionadas por populares após encontrarem o crânio em meio à plantação de cana. Quando a PM chegou, constatou os fatos e acionou os demais órgãos competentes para início das investigações. Perícia compareceu então ali no local e em seguida o crânio foi recolhido pelo carro de cadáver e encaminhado ao IML de Rio Claro. Agora devem ser realizados os exames necessários para a identificação da vítima. E falando também da região de Araras agora, nós mostramos recentemente aqui a reivindicação de servidores municipais de Araras sobre a mudança no plano de saúde. Agora o Ministério Público abriu uma apuração preliminar após receber uma representação para entender como foi feita a contratação da nova empresa pela Prefeitura. Um dos pontos levantados é a falta de exigência de estrutura hospitalar na cidade, o que, como já mostramos na nossa reportagem, tem feito pacientes se deslocarem até outros municípios para conseguir atendimento, inclusive quem depende de hemodiálise e quimioterapia. Também foram levantadas dúvidas sobre a forma como o contrato foi feito, se realmente trouxe vantagem para o município e se foram respeitados os princípios de moralidade e impessoalidade
cidade, que garantem que todos sejam tratados de forma justa e sem favorecimento. Outro ponto que chama a atenção é que mesmo depois de ter processado a prefeitura, tentando anular uma decisão sobre a licitação, a Salusmed foi contratada de maneira emergencial para prestar o serviço. Agora, o Ministério Público quer esclarecimentos formais. A Prefeitura de Araras tem até 15 dias para dizer se o contrato está em vigor, enviar cópias do processo de contratação e outros documentos relacionados. O objetivo é atestar se há ou não indícios de irregularidades que justifiquem uma investigação mais profunda. Pedro Gaspar, de Rio Claro. Perfeito, Pedro. Muito obrigada por trazer esses detalhes. Ele que está acompanhando aí juntamente com os populares lá da cidade de Araras, trazendo então as atualizações. E nós entramos em contato com a Salusmed Saúde, que esclarece o seguinte, viu? Que o contrato emergencial firmado com a Prefeitura Municipal de Araras encontra-se em pleno vigor desde o dia 19 de outubro, garantindo a continuidade dos atendimentos aos servidores públicos municipais e seus dependentes. A Salusmed já trabalha na implantação de ambulatórios clínicos próprios em Araras. Os pacientes oncológicos, inclusive, estão sendo prioritariamente acolhidos. Que o novo modelo de assistência adotado pela Salusmed busca oferecer um atendimento mais tecnológico, integrado e com alto índice de resolução. Em razão desta nova estrutura, alguns atendimentos estão, sim, sendo de fato realizados fora do município em centros de referência, mas tal fato se dá em função principalmente das limitações comerciais e da disponibilidade de especialidades médicas na própria cidade. Quanto à ação judicial, a empresa esclarece que se tratou de um questionamento restrito a decisões administrativas do processo licitatório anterior e posteriormente foi revogado pela própria prefeitura. O contrato atualmente está em vigor, decorre de um novo processo de contratação emergencial em que todos os pré-requisitos foram rigorosamente atendidos. Nós vamos continuar acompanhando para saber então a decisão do Ministério Público, saber se houve ou não alguma irregularidade e também saber se esses pacientes voltaram a ser atendidos ali na cidade de Araras. Vagas de emprego disponíveis hoje em Rio Claro para ajudante de obras, pedreiro, confeiteira, açougueiro, instalador de fachadas, tutor comercial, assistente de vendas, auxiliar de limpeza, mecânico de caminhão e vendedor externo. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. E daqui a pouco, a equipe do Rio Claro Basquete não segurou o Osasco e perdeu partida no Felipão.
E olha, no esporte, a equipe de basquete aqui de Rio Claro não conseguiu embalar vitória e perdeu a partida para o Osasco. O time que ainda não tinha vencido na competição e foi apenas por 1 ponto de diferença. O Conta Simples Rio Claro voltou à quadra embalado pela primeira vitória no retorno ao NBB. O time recebeu o Osasco, que ainda não havia vencido na competição e buscava reagir após 3 derrotas seguidas. Mesmo com o Rio Claro mostrando mais iniciativa e ousadia no ataque, foi o Osasco quem começou melhor. A equipe visitante, apesar de parecer sentir o peso do jogo, aproveitou as brechas na defesa e foi mais eficiente nas finalizações. Dos Anjos ainda tentou equilibrar com 2 bolas certeiras de 3, mas no fim do primeiro quarto, quem ficou em vantagem foi o Osasco, 23-21. No segundo quarto, o Rio Claro seguiu tentando ditar o ritmo, mas o Osasco manteve a pontaria em dia. O Leão criou boas chances com Bonfim e Scott aparecendo bem no ataque, mas também cometeu erros que custaram caro. A resposta veio em lances de destaque, como a cravada de Carlos e a bela bola de 3 de Gemadinha no fim do período, que levantaram a torcida. Mesmo assim, a eficiência dos visitantes prevaleceu e o Osasco foi para o intervalo na frente, 53-47. O Rio Claro voltou do vestiário irreconhecível e para o torcedor um déjà vu bem-vindo. Assim como na última partida, o Leão transformou o terceiro quarto em palco de virada. Bonfim comandou o ritmo com arremessos precisos e muita confiança. Teve bola de 3, ponto de falta e até lance de pura raça, levando o ginásio ao delírio. O nosso time estava ali, a gente foi pro vestiário, falou assim, a gente precisa voltar bem, a gente precisa brigar no rebote, a gente precisa brigar na defesa, que foi uma falha muito grande no primeiro e segundo tempo, no segundo quarto. Então, no terceiro quarto ali, o time inteiro voltou melhor, né? Então, tipo assim, não foi individual a minha parte. O jogo aparece, tipo assim, eu não me preocupo com ponto e tal, eu me preocupo em jogar pro time, assim como todos também se preocupam em jogar pro time. O embalo se espalhou pelo time. Ricalo incendiou a arquibancada. Scott pegou o rebote e cravou para empatar o jogo em 61-61. E na sequência ele mesmo virou com uma belíssima bola de 3. Dali em diante, o Rio Claro se impôs cada vez mais. Jogadas rápidas, trocas precisas e total domínio, fechando o quarto com o placar em 83-78 para o Leão. O último quarto foi de tirar o fôlego, um verdadeiro jogo de xadrez ponto a ponto. A cada ataque, uma resposta. Em poucos minutos, o placar mudou de lado diversas vezes. O Rio Claro passou, o Osasco virou e a tensão tomou conta do ginásio Felipe Caram. Faltou, porém, a mesma consistência defensiva dos períodos anteriores. O espaço deixado na marcação permitiu que o Osasco retomasse o controle e abrisse vantagem. Mesmo assim, o Rio Claro mostrou garra. Vitor empatou com uma linda bola de 3. Gemadinha virou faltando 10 segundos e a torcida puxou o coro. Mas no último lance, a bola insistiu em não cair. Ricalo tentou a cesta da vitória, mas ela parou na tabela. Placar final, 104-103 para o Osasco. A gente nunca espera estar com jogos apertados desse jeito, e os jogos apertados desse jeito é no detalhe que a gente perde. Ou a gente vai ganhar ou a gente vai perder, e sempre vai ser no detalhe, né? Alguns lances livres, né? Algumas bolas que a gente não conseguiu, né, concluir, e daí no final toma essa bola faltando 3 segundos, 2 segundos, a bola vai castigar. Então esse foi o
o detalhe do jogo hoje. Mesmo com a derrota, o Rio Claro saiu de quadra aplaudido. A equipe mostrou entrega até o fim e quase repetiu o roteiro das últimas viradas, mas a bola teimou em não cair. Agora o desafio é transformar a atuação de hoje em resultado positivo fora de casa. O próximo compromisso é contra o Caxias do Sul, que vem de uma vitória contra o atual campeão, o Franca. Sabemos que jogo fora é um jogo muito difícil, né? E por eles terem ganho de Franca, com certeza um time que já está entrosado, já está firme no campeonato e teremos que nos desdobrar lá para conseguir as vitórias fora de casa. Sábado com sol e muitas nuvens. Previsão de pancadas de chuva à tarde e também à noite. Em Rio Claro, mínima de 18, máxima de 29 graus. Em Limeira, mínima também de 18, máxima de 30. Em Piracicaba, mantém-se a mesma oscilação. Mínima de 18, máxima de 30 graus. Uma ótima noite, um bom fim de semana. Tchau, tchau.